E aí, gente, tudo bom? Tudo bem? Eu tenho um guest aqui comigo hoje. Eu sou Doroteia, do canal Doroteia, underline V. E eu sou americana também, mas apaixonada pelo Brasil. Tá bom, o meu nome é Scott. Eu falo português porque eu já fui ao Brasil algumas vezes. Eu cheguei a morar no Brasil quase 2 anos. E você mora no Brasil tem que falar português, né? Então acabei aprendendo algumas coisinhas. Meu nome é Chris. Oi, gente, tudo bem com você? Eu sou de Denver, no Colorado, mas agora eu moro em Dallas, no Texas. E aí, gente? Oi, Qual é o seu nome? Rebecca Renee Jackson. Eu sou de Nova York, uma cidade muito pequenininha. Tem mais vaca do que pessoa. Nossa, pequenininho mesmo. É. Na roça da roça. Eu sou Jackie, eu sou de Chicago, agora moro em Orlando, mas eu morei uns 10 anos no Brasil. Onde? Campinas, no interior. O homem. É. Eu aprendi português porque eu queria saber exatamente o que meu namorado estava falando em frente de mim. Adorei. Eu casei com um brasileiro, que é campineiro, e acabei mudando para Campinas. Mas eu comecei em São Paulo, morei uns 7 meses em São Paulo, depois eu mudei para Campinas. Você sabia falar português antes de ir pro Brasil? Não, quase nada. Eu sabia espanhol. Cheguei falando bem mais espanhol e aos poucos começou com o português. Nossa, Baptism by Fire. Tipo, você tinha que falar português, então não tinha como não falar, hein? Eu tinha muita vontade de conhecer o Brasil, mas antigamente você tinha que tirar visto pra entrar no Brasil, e isso foi complicado. Então, eu passei muito tempo viajando pelos países onde falam espanhol, e eu aprendi espanhol primeiro, e eu Como vi... muito gringos, né? E eu vi a oportunidade durante as Olimpíadas de ano 2016 para entrar no Brasil, e eu entrei no último dia, me deixaram entrar. E você já sabia falar português? Bem pouco. Eu tinha um mês praticando no Duolingo. Ok, em Barcelona, antes de chegar no Brasil. Nossa, Baptism by Fire. Eu aprendi português, acho que 1 ano atrás. E eu comecei a aprender com minha professora. Eu tinha muitos amigos brasileiros em Denver, no Colorado. E a minha empresa está fazendo negócios no Brasil. Então, eu queria viajar para o Brasil e aprender português porque eu não queria ser um gringo que não fala nada em português. É chato, sabe? isso, né? Gringo idiota, solto. Puta babaca. Só tá falando inglês. Não. Nossa, cara, 1 ano só. 1 ano só. Muito impressionante isso, né, gente? Obrigado. Passei uns 2 meses no Rio e foi bem difícil para entender. Lendo, eu podia ler, consegui ler e entender quase tudo. Mas escutando foi bem difícil. Depois eu fui para Curitiba, passei uns 8 dias com uns amigos em Curitiba. E ali... bem diferente. Bem diferente. Eu entendi... Bem mais limpo. Muito limpo. Nossa, estou entendendo tudo. Eu falo português, de repente. Nem sei, mano, porque quando eu cheguei no Brasil, eu tinha um nível praticamente 0, mas eu tava morando com um brasileiro. O meu colega de quarto era brasileiro. Não tinha americano, porque no norte é difícil encontrar um americano. Então, eu falava português o tempo todo, ou pelo menos eu tentava desenrolar uma conversa. A melhor parte e a pior parte também, de estar imerso no idioma, mas você não fala, mas você acaba aprendendo muito rápido. E você paga mico também. Olha, nossa, mas faz parte do processo. Você erra, você paga mico. Eu acho que a parte mais difícil para mim com o português era a fonética, porque os sons nasais, o L e H, tudo isso ainda é difícil. A gente não tem esses sons em inglês e também não tem em espanhol. Então eu lembro a primeira vez ouvindo português falando, caramba, é muito diferente do que eu estava esperando. Diferença entre tipo O aberto e O fechado. Assim. Avô, avó. Isso, avô, nossa. Acho que o sotaque brasileiro, palavras tipo pão, é difícil para mim. Os sons nasalizados, assim, a diferença entre pão e pau. Nasalizados? Nasalizado. Nasalizados. Eu aprendi. Então, sim, sotaque brasileiro é muito difícil. E falando rapidinho, é difícil também. Difícil.
Eu acho que o que eu falo muito é cara, mano. Eu falo muito tipo também, é um vício de linguagem, mas eu falo. Eu gosto muito de gírias paulistas também. Da hora, meu. Pode De muitas crer. palavras, pode crer. E- Eu gosto muito de nós. Eu termino meus vídeos sempre do mesmo jeito, eu não sei, eu acho que só fiz uma vez e gostei. Eu falo, valeu, tamo junto, é nóis. Falou. Você tem uma palavra favorita da língua portuguesa? Eu gosto hipoteticamente. Oh, essa é a palavra? Hipoteticamente. Hipoteticamente. É Hipoteticamente. muito. Nossa, dá muita satisfação pra falar. Hipoteticamente. Hipoteticamente. Adoro essa palavra. Hipoteticamente. Mas tem outras palavras que eu gosto muito, tipo cafuné. Cafuné. São palavras que não existem na língua portuguesa. Eu tenho alguns favoritos. Agora, eu diria que minha palavra favorita é maracujá. Maracujá. E também abacaxi. Eu gosto de falar abacaxi. É muito bom. Muito Essas legal. palavras que têm a ênfase na última sílaba, tipo maracujá, abacaxi, né? Sim, Me sim. parece, Concordo. são tipo palavras românticas que tipo ba. Acho que eu gosto das frutas, porque melancia também é legal. Melancia. No maracujá eu Mamão. Mamão. A palavra favorita, sem dúvida, é saudade. Saudade é uma palavra tão clássica. linda. É clássica, é a resposta óbvia, né? Mas outra palavra que eu gosto muito, somente pelo. Não, nada pelo significado, somente pra como soa fonético, é abóbora. Abóbora. Abóbora! Isso é tão aleatório, é so random. Abóbora. Aprendi recém Abobagem. com Halloween. A palavra que eu sempre lembro era uma das primeiras palavras que eu aprendi, que é a palavra diferentemente. E não é por ser uma palavra bonita, mas eu aprendi muita coisa sobre a fonética em português com essa palavra. O DI não era D, mas esse diferentemente, esse D e ti no final, eu pensei, meu Deus do céu, jamais teria falado essa palavra assim. Mas com essa palavra, eu aprendi várias outras palavras. Por exemplo, as palavras que terminam com TE, não é leite, pode ser leite no Nordeste, mas é leite. No Rio Grande do Sul também. Ou no quente. Sul. Dia, eu ia falar dia, que eu sei que é dia em algumas regiões, mas em São Paulo é dia. Então, eu gostei dessas palavras, porque com essas palavrinhas, a gente consegue aprender a pronúncia de outras palavras. E aprende as regras, basicamente. Vocês poderiam fazer igual com o inglês, inclusive, né? Exatamente. Quais as palavras favoritas que você já aprendeu do inglês que abriu uma porta para outras palavras para pronunciar? Comenta abaixo. A coisa que era mais diferente, eu acho, no Rio, você precisa preparar para quando você não tem água. Então, a gente tinha garrafas. E vocês estocavam água em casa. Então, um dia eu estava, limpando a casa e eu vi todas essas garrafas cheias de água. Eu pensei, nossa, que esquisito. Eu comecei a, jogar nas plantas, né? E todo mundo que morava comigo falou, não, Rebeca, não faz isso, porque a gente vai precisar isso para, beber, tomar banho e tal. Interessante. E também o jeito que pessoas tocam. Tipo, afagos, abraço, bochecha na... Agora eu tô muito... Beijo na bochecha. Beijo na bochecha. Mas as pessoas, os brasileiros são os melhores, gente. Eu adorei, eu fiz muitas amizades no Brasil. E Brasil, acho que os brasileiros nunca dormiram. Nunca dormir. Nunca dormir. Festando muito tempo, muito tarde. Baladas, bebendo na rua. Nossa, e na verdade, eu quero mostrar o Brasil de verdade para os meus amigos. E o resto dos americanos também. É nós que vamos pro chão. Tamo junto. Por exemplo, limpar a casa, uma coisa simples. Lá as pessoas, jogam água e limpam com o... Pano. Com pano. No Brasil. Aqui é bem diferente. Aqui tem muito mais carpete, talvez. Mais aspirador do que pano, talvez. Limpar a casa, o jeito de cozinhar também. Aqui muito abrir pacote e jogar na... Quase nunca vi panela de pressão aqui. E todo mundo usa no Brasil. Tem essas coisinhas. E você vai abrindo sua mente, que não é errado ou certo.
é diferente. Um jeito diferente. Diferente. Jeitinho brasileiro. Né? Você se sente muito bem-vindo no Brasil. E principalmente no norte, cara. Nossa, gente boa demais no norte. Eu sempre falo das pessoas, da cultura, por exemplo, a música, a comida, tudo mais. E a natureza também. No norte, nossa, linda demais. Os americanos todo mundo fala que somos bem frios, né? Mas são muito mais abertos, tem um calor de pessoa com um brasileiro que você não vai sentir automaticamente com um americano. No Brasil, esse jeito de sorrir sempre é a coisa clássica de falar, né? Que essa alegria brasileira, mas... Ou seja, você sente uma amizade próxima sem conhecer a pessoa lá no Brasil. Olha, eu acho que brasileiros conhecem muito mais inglês do que americanos conhecem de português. Com certeza, plena certeza. É, sim. Acho que todo mundo no Brasil já é básico. Eu concordaria. Tipo, dificilmente você não acha alguém que pelo menos não sabe 50 palavras. Yeah, how are you? Diria. Mas eu sempre falava ali, especialmente se você está morando em capital, né? Não é a capital, mas uma cidade tão grande como São Paulo, como Rio, como essas cidades com muito turismo, tem que aproveitar porque tem muitos falantes de inglês que sempre estão passeando, sempre estão entrando, tem muita oportunidade de sair e falar inglês, que realmente um americano tentando aprender português aqui nos Estados Unidos, não temos a mesma oportunidade. Eu fiquei até frustrada em São Paulo, porque quando eu cheguei, todo mundo queria praticar o inglês comigo. E eu estava dando aula de inglês o dia inteiro, estava morando com pessoas que falavam inglês. E eu saía com pessoas que falavam, puxa, eu nunca vou aprender português, porque eu não tenho oportunidade de praticar. Mas eu conheci meu marido e ele não falava nada, então... Perfeito. Deu certo, eu aprendi português muito por causa dele. Mas isso é bom, é difícil. Eu conheço muitos brasileiros aqui em Orlando que têm a mesma frustração. Porque tem muito brasileiro. Você não precisa do inglês. Então eles estão aqui querendo melhorar o inglês e só tem brasileiros aqui ou pessoas que já falam espanhol, português. Então não tem essa necessidade, nossa, preciso falar inglês. Acho que às vezes as pessoas têm medo de falar inglês. Porque os brasileiros não querem cometer erros, mas você tem que tentar, você tem que falar com falantes nativos. Isso vai melhorar seu idioma novo. Eu não sou muito bom com aprendendo coisas novas, mas eu aprendi português e agora eu posso conversar. Exatamente. Isso é importante. Isso é importante. Claro, eu vou cometer erros todos os dias. Eu não vou pronunciar as palavras corretas, mas eu posso conversar. Isso é a finalidade. That's the whole point. Conversar, se comunicar. E vocês podem me entender. Isso é importante. Tem muitos alunos que começam do zero mesmo. Nossa, parabéns. Eles acham que é do zero, mas todo brasileiro conhece algumas palavras em inglês e a gente faz as aulas a partir disso, com o conhecimento que ele já tem, e a gente vai construindo e você vai ficar surpreso que você é capaz de ter uma conversa completa em inglês. Eu já vi isso muitas vezes, que a pessoa começa a chamada com muita vergonha, muito tímido, e depois eles veem que, nossa, eu sei muitas palavras em inglês e é possível. Então, nossa, eu recomendo demais. Qualquer nível que você esteja em inglês, faça aula, principalmente comigo, né? Vou deixar o link para o perfil dele no iTalk aqui na descrição também. Um código para $10 para experimentar essa ferramenta que eu uso, que eu amo. Eu super recomendo para todo mundo. Boa pergunta, Gavin. Obrigado. Acho que, na verdade, espanhol, porque meu amigo melhor, Michael, está aprendendo espanhol agora e a namorada dele é fluente em espanhol e eu quero falar espanhol com eles. Eles já aprenderam português, um pouco português, quando eles estavam no Brasil comigo. E eu quero, return the favor.
Como se diz? Retribuir o favor. Retribuir. Ou, tipo, fazer igual pra ele. Isso. E eu tenho muitos amigos que falam espanhol. E eu quero melhorar espanhol. Depois, eu vou ser fluente em português. Olha, muita gente me pergunta se eu vou aprender outra língua no futuro. Então, eu acho que ainda eu não tenho... Proficiente. Proficiency. Essa é a prova disso, né? Eu em também não. português. Então, eu quero muito pra, tipo, falar perfeito, tudo perfeitinho, escrever bem, sabe, tudo isso. Mas, na verdade, eu estudei francês para 8 anos. Legal. Depois eu estudei espanhol por 2 anos, mas eu não aprendi nada porque eu tinha crush na sala. Você tava bem focado em outra coisa. Andrew. Nossa, eu acho que seria alemão ou russo. Por quê? Não sei, na verdade. Alemão eu acho talvez mais fácil, porque é um pouquinho mais parecido com o inglês. E russo, não sei, eu acho que eu gosto da cultura da Rússia. Eu não conheço, mas tem uma coisa que eu acho um pouco atraente. E da Alemanha também. Mas a língua realmente que eu quero melhorar é espanhol. Eu também. Mas eu já me viro em espanhol. Mas aqui tem muita gente que fala espanhol, então estou realmente querendo melhorar meu espanhol. O próximo idioma que eu gostaria de falar é italiano. Eu sei que só falam italiano na Itália, mas mesmo assim eu quero aprender porque eu adoro Itália. Eu já tô com saudades do Brasil, de todos os meus amigos no Brasil. Já faz 1 mês e meio que eu voltei. Eu já tô morrendo de vontade de voltar e eu voltarei em breve. Não sei exatamente quando, mas eu vou voltar. Todas as pessoas que acabei de entrevistar têm um canal de YouTube, né? E vou colocar tudo na descrição também. Por favor, vão lá. É super legal o que eles estão fazendo. E tamo junto, realmente é nóis, né? Valeu, cara. Scott! Então, eu falo sobre tudo. Eu tenho um filho carioca, ele nasceu lá no Rio e ele é meu anjo. Eu falo sobre maternidade, eu falo sobre minhas viagens. Estamos mudando agora para a Flórida. Estamos no carro fazendo essa viagem, os vlogs. Falo as diferenças entre Estados Unidos e Brasil. Eu dou aulas, né, umas dicas de inglês no meu canal também. Eu falo um pouquinho sobre tudo, né? Então, dá uma olhada ali e vê se você gosta e inscreva-se, por favor. Eu queria dizer obrigado, Brasil. Vocês todos os dias estão me ajudando com português, com a cultura brasileira. Eu não queria ficar sozinho no Brasil. Então, vocês são os melhores. Obrigado, Brasil. E eu queria mostrar o Brasil de verdade com o mundo. Cara, incrível. Ele vai estar aí no Brasil em fevereiro, nos meados de fevereiro. Então, se você de repente vê ele nas ruas, com certeza aborda ele, dá um oi, tipo, tentar falar um pouco em inglês, talvez. Como ele já falou, tamo junto. É isso aí. Obrigado, cara. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Rebeca, muito obrigado por estar aqui. Vai lá no canal dela, qual é? É Mini Professora Gringa, só se você quiser, tá? Não tem pressão. Não tem pressão. E muito obrigada Passa por aí. Com certeza. Tamo junto, é nóis. Demorou. Tchau. Tchau. Muito obrigado. De nada, gente. Tchau. Tchau.